Não podemos trocar. Vou de novo, porque eu tava olhando pra baixo, Douglas. Tá pronto aí? Tudo pronto. Tudo pronto? Tudo pronto. Boa noite, seja bem-vindo ao Nuevo Podcast. Márcia Paduan. Obrigada! Sejam bem-vindos ao Nuevo Podcast. Eu já quero aproveitar aqui e fazer aqui a deixa aqui, antes que a Adelaide liga pra gente. Ai, por favor. Tá chegando agora aqui, acompanhando aqui o Nuevo Podcast, um novo episódio. Coloca lá, se inscreve lá, coloca o sininho pra tocar e fica atento porque tem conteúdo aqui pra você mudar a sua vida. E esse aqui é o nosso, com certeza, é o nosso propósito, né? Não é uma receita pronta, não temos aqui, né? Não temos 5 receitas. Não tem. Não. E a gente vai construindo isso juntos. Então, fique com a gente aqui. Fique atento, porque hoje o episódio promete, hein? Isso, e você que tá aqui nos acompanhando. E tem lá aquela musiquinha que combina. Você já sabe que quem tá aqui não é qualquer pessoa, minha gente. Michele Hugueto hoje com a gente, uma mestra da comunicação. Então, eu já vou até aproveitar e já apresentá-la e depois você dá os seus recadinhos dos nossos patrocinadores. Bora. Hoje o Nuevo Podcast recebe uma convidada que opa, vou voltar, Douglas. Esse é ótimo, volta! Hoje o Nuevo Podcast recebe uma convidada que é praticamente sinônimo de voz. Uau! Não apenas a voz que sai da garganta, mas aquela que define presença, autoridade, identidade e coragem. Michele Hugueto é Michele Hugueto é Vai sair! Fonoaudióloga. Gente, eu ensaiei. É quase um trava-línguas. Gente, vamos lá, Má, vamos treinar. Tá vendo? É só falar que eu fico com as pessoas que eu admiro. Fica assim. Não, é verdade. Eu tenho que fazer uma jornada terapêutica. Nossa. Vamos lá de novo. Vai. Gente do céu. Falar fono. Posso falar fono? Ai, vamos lá. Tá ótimo. Vou do primeiro parágrafo. Gente do céu. Antes de você chegar na Nico, eu tava lá treinando. Desculpa aí. Hoje, o Nuevo Podcast recebe uma convidada que é praticamente sinônimo de voz. Não apenas a voz que sai da garganta, mas aquela que define presença, autoridade, identidade e coragem. Sou fã. Michele Hugueto é fono, especialista em voz e comunicação. Mestre pela Unicamp, treinadora comportamental, practitioner em PNL, master coach, escritora, palestrante e referência nacional, quando o assunto resgatar a potência comunicativa das pessoas. Com mais de 20 anos de experiência e pega essa aí, 70 mil pessoas treinadas. Uau. Michele trabalha no território onde técnica e humanidade se encontram. Ela ensina desde CEOs até profissionais em transição. E principalmente pessoas como nós aqui do Nuevo, que chegaram aos 40 a mais querendo viver a uma fase com mais autenticidade, clareza e coragem. No Instagram, no LinkedIn e YouTube, Michele compartilha conteúdos que desmistificam a comunicação, mostrando que ninguém nasce pronto, mas todo mundo pode aprender a usar a voz como ferramenta de vida. Uau! É um prazer ter você aqui hoje, Michele. Seja bem-vinda, Michele! Uau! Que gostoso receber toda essa... Agradeço, que delícia! Uma honra estar com vocês no Nuevo Podcast. Lu, Márcia, obrigada. Inclusive, eu e Márcia estamos lá na continha dos 70 mil, Sim, gente. fazemos parte dos 70 mil. E o Alan, nosso personal. O Alan também, nosso personal. Nós levamos Verdade, o evento. gente. Ana, nossa patrocinadora também. Ana Oliveira, nossa Oliveira foi sua patrocinadora aluna? também. Ou sua amiga? Já, aluna também. Aluna também. Maria. Vocês viram, né, gente? Que gostoso vocês participarem dos 70 mil. E eu queria que vocês colocassem aqui no comentário também se vocês já também fazem parte desses 70 mil aqui. Ai, ótimo! Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra, inclusive, receber a audiência que vai chegar através da Michele hoje. Estamos aqui. Que bom poder contar com a sua presença e, assim, a gente promover as coisas boas, né? Delícia, né? Muito bom estar com vocês. Conexão e pontes, né? Muito bom. Muito bom.
Michele, olha, tem certeza? Gente, então fica aqui. Olha, vocês não têm noção do que essa mulher incrível vai agregar. Antes, então, da Michele trazer aqui pra gente, vamos falar um pouquinho aqui da Ana Oliveira Estética Avançada? Olha, só pra constar aqui, gente, toda essa beleza também aqui da minha amiga Michele, também faz parte da Ana Oliveira Estética Avançada, gente. Então, eu, Michele, somos aqui clientes, né? Olha, clientes que trabalham com a Ana e estamos bem satisfeitas, né? Cliente fiel e há muitos anos, há muitos anos, é verdade. Então, se você está buscando um equilíbrio, né, entre a mente e o corpo, é necessário você cuidar também do seu corpo que carrega a sua mente, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, Ana Oliveira Estética Avançada, todos os contatos da Ana estão aí no monitor para vocês. E também temos aqui a nossa nova patrocinadora, a Ana Escabelo, que é uma terapeuta de alívio da dor. Graças a Deus, depois dos 40 a mais, não tem mais dores, né? Então, a Ana Escabelo, ela é uma terapeuta especializada em dores. Pessoal, os dados também de contato, as redes sociais da Ana estarão também aí no vídeo para você. E aí, eu espero que você não precise, mas se precisar, tem a Ana Escabelo, tá bom? E a Ana, esquece essa parte, o Douglas. Por quê? Ridículo, não, ficou ótimo, mano. Ficou bom? Ficou bom, sim. Tá bom. Por que você... Sei não. Ficou bom. Ficou. Eu achei que tava tudo tão bom que vocês não precisavam nem cortar, ia ser divertido. O povo gosta dessa diversão, né? Oh, que delícia, errar é muito bom. Então, Vamos vamos errar, acertar né? sempre. E faz E já parte. gostei desse. É. Hoje, na comunicação, existe algumas tabus de tipo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E um dos maiores medos, né, Michele, você como especialista pode falar muito melhor do que eu, do medo de falar em público. Tem gente que tem mais medo disso do que a morte. Existem pesquisas que mostram realmente isso. A maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer, da própria morte. Que coisa, né? É uma loucura. Pra mim é muito louco. Mas pensa o seguinte, alguém já morreu de falar em público? Eu acho que não, Quase, mas não morreu. Não, quase, mas não morreu. Por quê? A reação que o corpo sente ao ter medo é tão forte que a pessoa fica querendo fugir daquilo, né? Aquela palpitação, aquele nó na garganta, aquele piriri, aquela boca seca, né? Aquela tensão e aquele medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou falando? Será que eu estou certo? Será que as minhas ideias são boas? Aquele medo de errar. De ser julgado, né? E o medo de julgamento faz isso mesmo, você fugir. E às vezes você é tão bom, e aquela pessoa que fala, que mostra, passa na sua frente. Esse que é o grande problema da maioria das pessoas. Ela é boa, mas ela foge do enfrentamento, de colocar a sua voz, e aí perde oportunidades, não avança, fica naquele mesmo lugar, né? E o público 40 a mais, que muitas vezes está naquele momento de potência, de tanto conhecimento, acaba o quê? Passando, né? Não crescendo. Muito bom. Eu já tô imaginando eu e a Márcia, tantas vezes que a gente adiou, mesmo... Nossa, a gente não tem medo vezes de falar em público, mas a questão de será que é suficiente? Será que o que eu tô entregando é bom mesmo? Será que eu tô pronto? E eu gosto muito de pensar nesse... O público do Noevo Podcast é um público que é 40 a mais, certo? Certo. Aquele público que não tem aquele começar do zero. É aquele público que já está no meio da escada e ainda tem uma escadaria para alcançar, mas ele já percorreu tudo. Então, essa insegurança, muitas vezes, olha para você, olha tudo que você já percorreu e onde você está. Então, quando a gente tem essa mentalidade, olha o que eu já fiz, tudo que eu construí até agora, pensa... A mentalidade de reconhecer, né? A gente já falou em alguns episódios aí, a gente falou bastante sobre essa mentalidade, essa potência. Michele, essa potência dos 40
é muito grande. É. Tava falando hoje com uma profissional, e ela falou assim, nossa, eu tô com uma coragem, nossa, tô passando por uma coisa assim que eu vou enfrentar qualquer coisa para atingir. Eu falei, uau, é disso que eu tô falando. O sangue no olho, a coragem. E uma coisa muito legal que a comunicação nos traz, esse entendimento de comunicação é tão legal porque nos dá coragem. Quando você começa a entender a comunicação real, como eu posso potencializar tudo que tem dentro de mim, como eu posso transmitir tudo o que eu sei, você é como se fosse um foguete, né? É difícil no início, mas depois quando você vai, você simplesmente, uau, vai, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, quem ainda não está na inércia, tô tentando, tenho medo, o primeiro lugar para investir é na sua linguagem corporal. A linguagem corporal, ela é tão poderosa. Muito. É talvez o lugar mais importante para as pessoas olharem para isso. Porque pensa o seguinte, se eu chego aqui para vocês e falar assim, gente, tudo bem? Tô tão feliz hoje. O que vai transmitir? Imagino que vocês recebam muitos convidados. Sim. E dependendo do convidado, ele é muito bom, mas aí ele tá assim, com medo, muitas vezes aqui atrás. O que vai acontecer? Quem está assistindo vai sentir o quê? Qual a percepção? Insegurança. Insegurança. Né? Então, se você tem um ótimo conteúdo, mas você não consegue mostrar isso, já era. Né? De nada adianta ter todo o conteúdo se você não consegue transmiti-lo. E tudo começa na confiança. Não na sua confiança, mas como as pessoas percebem a sua confiança. Entendi. Então, não basta você... eu preciso estar confiante. Não. Porque quantas vezes a gente está inseguro? Quantas vezes? Se você for ver 7 dias da semana, quantas vezes você está inseguro? Todos nós temos insegurança. Eu também. Várias vezes. Só que quando você conhece esse poder da linguagem corporal, de se colocar e falar assim, eu vou mostrar segurança. Porque se eu mostro segurança, as pessoas compram essa segurança. Compram a minha ideia, vão me ouvir. É como se abrissem as portas para o seu ouvido. Então, é o primeiro lugar para a gente começar a olhar, sabe? Conhece a Amy Cuddy? Opa, claro. Como não, né? Claro. Então, ali ela já traz, ela é uma cientista que fala muito sobre a postura, inclusive a postura, ela já traz ali, inclusive as químicas, né, que você precisa, e tem a postura da Mulher Maravilha. Então, olha, pessoal, tem ali um vídeo no YouTube, TED Talk, Amy Cuddy. Você quer entender sobre isso? Mas não vai agora, não. Não, agora não. Espera aí. Mas anota, porque a anota gente tem aí. O quê? Mais que Amy Cuddy aqui, minha querida. Bem, aqui então. Lá para você ver. Aqui você vai conhecer e vai estar aqui já traduzido para você em tempo real. E é tão fenomenal essa questão que nem você contou da Amy Cuddy. Quando você se coloca numa postura de poder, o que acontece com a sua química? Aumenta a testosterona, que é o quê? O hormônio da ação. Então, não basta você saber, você precisa começar a se preparar. E a primeira preparação, com certeza, é através da sua postura. Perfeito. Um ponto importante, eu gosto muito de pensar, e sua comunicação interna? Se você tem uma postura firme, mas uma comunicação interna fraca... Aí a gente já está falando das crenças limitantes, né? No que acredita sobre si. Não, sobre também. O que você pensa antes da ação. Exato. Imagina que eu viesse aqui no Evo Podcast e pensasse assim, não estou preparada para esse momento. Vou gaguejar, vou falar com uma voz fraca. Sei lá, vou começar a pensar o que eu penso sobre mim mesma. Qual é a minha comunicação interna? Porque a gente pensa muito na comunicação externa. O que eu estou falando para as pessoas, mas o que você fala todo dia para você? O que você pensa antes da sua comunicação? Então, eu gosto muito de pensar o seguinte, antes de você ir para um podcast, eu gosto muito de pensar assim, fale na terceira pessoa para você. Então, por exemplo, Michele,
Você é corajosa. Michele, você É dá uma ferramenta conta. poderosíssima. Ai, a fã da Michele, terceira pessoa tá aqui do meu lado. Michele, ela usa muito essa técnica. Eu ensino as minhas pacientes. Pessoal, vamos lá. Às vezes você vai falar assim, será que eu sou louca? Tô falando sozinha. Não, E é legal você é porque saudável. a nossa audiência tá ouvindo você e muitas coisas a Márcia trouxe em outros episódios. E assim, a gente não tem nada combinado. Aqui Não combinamos foi- nada, gente. Não É uma combinamos. conversa. E é interessante porque as coisas elas estão correlacionadas com outros saberes, né, dos outros convidados. E você está complementando. Então, assim, mesmo mudando os ramos de aprendizados, vamos dizer assim, são coisas que quando as pessoas trabalham, né, em uma das nossas bases é a neurociência, a psicologia positiva e toda essa questão da comunicação, né? Então, ter você como uma mestre aqui vai corroborando mesmo para as pessoas entenderem que parece que é repetitivo o assunto, mas não é, gente. É que se a gente não trabalhar internamente, a gente vai seguir travando, né? Eu até comentei aqui, eu e a Márcia, a gente foi adiando muitas vezes e esse ano a gente falou, não, a gente vai fazer, não tem outra opção pra gente. Que legal. Né? A gente foi estudando no decorrer do tempo, mas assim, vamos fazer. agora. Esse ano não tem opção, não tem. É cair pra cima. E não tem como aprender se não for por repetição. Então vocês, galera do Noevo, assiste todos os episódios, porque quanto mais a gente aprende de formas diferentes, mais a gente engrama informação. Adoro. E aprender de formas diferentes, com pontos de vista diferentes e somando Perfeito. é o que é. Perfeito. É isso. Ô, Michele, conta pra gente agora essa trajetória, porque assim, a gente pensa, né, na fono. Gente, eu vou chamar ela de fono, porque assim, antes de começar, Michele já foi gentil aqui comigo, falando, Lu, não precisa falar fonoaudióloga, porque nem sei se saiu certo agora. Mas ela falou, fala fono. Olha fono, que tá gentil. Né? Porque a gente pensa na fono, na questão, na instituição, né, tipo... ali ligada no consultório, treinando as pessoas, né? Ou na fala, ou as crianças, né? Eu tive uma tia fonoaudióloga. Agora saiu! A tia da Tata. Olha, que legal. Ela já faleceu, mas assim, eu tive contato logo cedo, assim, Legal. 5, 6 anos ali. E era muito essa questão da clínica. E a gente vê que você é uma mulher do mundo, né? Isso. Para ter 70 mil alunos, não é uma pessoa que ficou presa na clínica. Como que foi Sim. sua trajetória? Quando eu decidi fazer fonoaudiologia, eu decidi porque eu tinha muito medo de falar. Então, vocês sabem a minha história, vocês já Sim. foram na imersão, Sim. então vocês sabem que eu tinha muito medo de falar. E aí eu queria sair desse lugar. Aquele lugar é um lugar incômodo. Quem não consegue falar realmente é horrível. Sim. A sensação, aquele nó na garganta, aquela palpitação, aquilo para mim era algo que era muito sofrimento. E aí eu descobri que existe uma ciência que cuida da comunicação. Então, beleza, fui para fonoaudiologia. Olha que interessante, beleza. Entrei para fonoaudiologia, mas quando eu decidi fazer fonoaudiologia, eu falei com meus pais, quero fazer fonoaudiologia. Eles olharam para mim e falaram assim, Michele, você vai morrer de fome? Quem que vai... Ai, família é ótima, né? Nossos primeiros bullying. Não é? Quem que vai precisar de fonoaudiólogo? Quem que vai? Imagina, o que é isso? Fono o quê? Nada a ver. Né? Há 20 anos atrás, imagina, fonoaudiólogo. Ninguém falava disso. E aí eu falei assim, eu não sei por que eu decidi ir para fazer a fonoaudiologia. E quando eu terminei o curso, entrei para o mercado de trabalho. E aí eu olhei e falei, meus pais tinham razão, vou morrer de fome. A minha primeira consulta era R$40 e ainda tinha que te dar desconto. Por quê? Porque as pessoas não valorizavam isso. E aí eu comecei a olhar para o mercado, né? Quem precisa de comunicação? Quem precisa de voz? E naquela época veio uma luz na minha mente. Falei assim, a oratória mudou muito. Hoje está acessível a todos. Mas há 20 anos atrás era acessível para quem? Para políticos. Verdade. E líderes apenas. Então eu falei assim, qual o lugar que eu vou? Empresas. Então eu entendi que o lugar que eu deveria ir, que eu ia ser valorizada, o lugar que estava com as portas abertas, eram as empresas. Então eu fui para as empresas. Então deu certo. Eu entrei nas empresas e comecei
a colocar minha voz, dar treinamento, treinar S-Level, os líderes. E de lá para cá, né, eu saí das empresas quando meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu viajava muito, então era aquela coisa, sai muito cedo, chega muito tarde. E quando eu estava indo para um treinamento, estourou minha bolsa. Uau! Estourou minha bolsa 1 mês antes do previsto. Meu Deus. E aí era como se fosse um filme, né? Eu tava tudo alinhado na minha mente como seria, e é como se fosse Deus falando para mim: Michele, você não tem controle de todas as coisas, está na hora de você mudar a sua jornada. Aprendi essa bonita, foi isso. Aprendi. E aí, como a vida é incrível, porque em seguida eu recebi uma mensagem de uma assistente, de um palestrante, falando assim: Michele, você pode cuidar desse palestrante? E eu falei: lógico, vou. E aí, quando eu fui entender quem era o Conrado Adolfo. E aí eu fui num evento dele, ele me convidou, falou assim: Michele, vai cuidar de mim, da minha voz, da minha comunicação, mas além de você cuidar de mim, eu quero que você abra os ouvidos para aprender, porque tem muita coisa que aqui você vai... Nossa, tá bebendo na fonte, Uau, né? Hein? Que mega de uma Mas oportunidade. olha só, quando parece que a gente perdeu algo melhor vem. Isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu sentei lá no evento 8Ps, que inclusive vai voltar... Vai voltar? Nossa, é maravilhoso. Nossa, eu lembro dos meus 10 anos atrás estudando, quando a gente começou. Eu lembro. Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: já sei, vou pro online. Então eu consegui mudar toda a minha rota, sair das empresas e fui pros alunos, as mentorias, os cursos, os treinamentos online, lógico. Hoje ainda tendo empresas, mas de forma muito mais com liberdade de tempo, liberdade de controle do meu tempo, Sim. não escrava do tempo como eu era antes. Você escolhe hoje Isso. aonde você quer estar. Exatamente. Então, com mais segurança, com mais... Pensando na família, que para mim é 2 pilares importantes da minha vida, é espiritual e família. Então, cuidando desses 2 pilares com muito carinho. Porque Deus vai cuidar das coisas, né? Deus já te ensinou, né? Ali ele já disse, falou, não tá é bom, assim. Senhor, já que você tá me ensinando, vou descansar. Isso. Aprendendo, né? Na marra, você viu? Na marra. Não, porque a gente gosta de um controle, né? Não tem jeito. Imagina que gosto. Imagina, né? Nenhuma das 3 aqui. Não. Pra quê? Se faz um disco aqui, vem o dominante, vai estourar esse teto. Nossa Senhora! Nem fale, gente. Vai explodir o sinalzinho. Bum. É, verdade, com certeza. Nossa, que trajetória. Eu fico imaginando, gente, essa mulher indo tendo neném e pensando nos alunos dela lá, esperando ela no evento. Tipo, tá na minha cabeça. Pois é, foi sofrido, porque não tinha o que fazer e eu sou muito responsável pelas minhas questões e, nossa, foi uma dor, mas foi um aprendizado, com certeza. Se não fosse daquele jeito, eu não tinha aprendido. Deus sabe o que manda pra gente. Sabe. Nunca Eu já enchi a Michele de pergunta, agora você. Então, e você sabe que aqui, bem, eu vou... O que eu acredito, assim, lá no A Incrivelmente Mulher, no perfil, eu recebo muitas solicitações de falar sobre vencer o medo, né? Eu tinha saído de uma palestra, acabei de dar uma palestra e veio uma pessoa conversar comigo. Amanhã eu vou ter que fazer uma apresentação, tal. E eu tenho muito medo de me expor. Fiz até um exercício com ela, tal. Usei ali algumas técnicas para que ela pudesse, pelo menos... Ela já estava passando mal um dia antes. Na realidade, ela estava passando mal a semana, mas naquele dia, um dia antes, ela estava pior. Então, eu consegui ali uma ajuda muito rápida. E o que eu percebo, né? Essas solicitações de como vencer o medo, principalmente o medo de se expor. Esse medo da comunicação. E ali, quando a gente olha esse medo da comunicação, Michele, até trazendo aqui um pouquinho, que a gente, né, ouviu a sua história, conhecemos a sua história ali, eu achei assim
espetacular, como uma dor, quando ela é trabalhada, ela vira uma superação que muda a nossa vida, né? E eu vi ali o quanto a sua história, além de inspirar, a gente consegue ver assim nitidamente uma superação e um enfrentamento, né? Uma coragem para enfrentar tudo aquilo. Trazer aqui para o público, para o pessoal que está aqui em casa aqui, assistindo a gente aqui, o Nuevo Podcast, com relação, não sei, talvez uma história, talvez um case, e a importância porque é um processo dela entender que para vencer esses medos, as pessoas que você não chegou, você não estava pronta, né? Assim, você não nasceu. A sua história começa justamente a partir do seu medo, mas você encarou e não paralisou. Isso. E eu imagino de todos os seus alunos, né? O próprio Conrado, né? Ele é super introspectivo, né? Eu sei que ele treina, porque eu já fui em eventos que ele deu a aula, e se você não vai lá e conversa com ele, ele vai, tipo, ele prefere não conversar, essa sensação que eu tenho. E eu imagino quantas coisas esses profissionais que a gente até idealiza, vendo ele ali falando, dando uma aula super profunda. Inspira, você fala, uau! Você fala, uau! Mas assim. Eu nem imaginava que existia uma Michelle por trás dele, gente. A maioria das pessoas tem medo. E por que tem medo? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Quantas vezes nós fomos realmente estimulados a estar na frente, se expondo? Por exemplo, num palco, uma palestra. Quantas vezes? É muito pouco. É pouco. Escola ensina oratória? Ensina comunicação? Não. Todos nós falamos, mas nem sabemos a base, o mínimo de comunicação. A maioria das pessoas não entende de comunicação. Acha que fazer uma apresentação ajustar o PowerPoint, vou falar isso, ok, tá feito. Qual vai ser o resultado de alguém que faz isso? Muito ruim. Por quê? Porque a comunicação não é isso. Não, muito mais. Vai muito além. Vai muito além. Assim, isso eu fiz faculdade de comunicação, fiz mais de um semestre de postura, de fala, de posicionamento, enfim. E aí eu quero trazer esse ponto. Você falou assim, tive uma pessoa que eu estava cuidando dela, ela estava com, meu Deus, tenho medo de me expor. Tá bom. Pensa o seguinte, o que ela não tem? Repertório. Por que ela tem tanto medo? Falta de repertório. Quando eu começo a treinar o repertório para ela, o que? Ter essa habilidade, que comunicação é habilidade. Imagina que eu ando de skate, lembra vocês viram? Eu já assisti aí uns tombos, foi bem legal. Mas você levantou e foi. É isso que eu gosto. É verdade, teve uns tombos que não é só dar certo. Você é da turma da Márcia. A Márcia faz arco e flecha, faz Muay Thai. Isso. Então, quando a gente pensa em fazer algo novo, por exemplo, andar de skate, fazer arco e flecha, tudo isso é uma habilidade nova. E para que eu conquiste essa habilidade nova, o que eu preciso? Eu preciso saber o passo 1, passo 2, passo 3. Sim. E se a pessoa vai numa apresentação e não sabe o mínimo que é, como é a minha linguagem corporal, como eu coloco minha voz, como que eu solto minha musculatura para falar bem, não vai sair bom. Então, é importante a gente entender, essas pessoas que têm muita dificuldade, elas têm dois caminhos. Ou continuam para sempre desse lugar, ou pedem ajuda, levantam a mão e vão para um lugar de treino. E é muito rápido. É muito rápido. E eu gosto muito de pensar o seguinte, falar em público é como se a gente fosse dirigir. Por quê? Quando você aprende as primeiras lições de direção, você já consegue colocar marcha e não deixar o carro morrer, ou seja, você já consegue enfrentar o público, você começa devagarinho, você dá uma volta no seu bairro, depois você sai um pouquinho, depois pega estrada, depois vai na chuva, depois vai à noite, depois vai lá na serra com neblina. Devagarinho você é exposto. E por que quando você vai falar em público, você se lasca todo e não pede ajuda, não faz um treino real? Então, não dá certo, não vai bem, porque você não pede ajuda para
preparação. Então é bom a gente olhar hoje para oratória, para comunicação, e entender que hoje você tem disponível todas as ferramentas acessíveis. Se você não tem como investir, você tem YouTube, você tem meu Instagram, vai lá. Vai lá, tem muita coisa. Tem muito material, muito conteúdo bom. Muito conteúdo, mais de quase 3 mil posts de conteúdo para que vocês realmente evoluam. Então, é uma decisão. Como que eu quero? Né? Se eu tenho medo, tá gostosinho? Não tá, gente. É horrível, eu sei, porque eu já sofri muito com isso. Mas é uma decisão. Eu preciso ter as ferramentas certas para mudar. Porque, por exemplo, você pode ir com a ferramenta que você tem. Vamos imaginar que você vai pendurar um quadro na parede. Você pode pegar o preguinho, o martelo, e aí você sabe que fica mais ou menos. Fica mal menos. Você pode pegar aquela fita dupla face, legal, mas se for um quadro pesado não dá certo. Vai cair. Vai cair, ou vai ficar por pouco tempo. Ou você pode usar a ferramenta mais durável, que você vai lá, fura, põe a bucha, prende, e aí fica um quadro estável, firme. Então, eu acredito muito que a comunicação, se você usa as ferramentas certas, do jeito certo, você vai crescer muito mais, vai ser um caminho que vai te levar para o crescimento, não aquela coisa que vai fazer paliativo, sabe? Então, eu acredito muito no desenvolver essa habilidade para você crescer. Verdade. Pode vir, diretor. Ô, diretor. Qualquer Que coisa que você aconteceu? corta. Não, é que a gente tava providenciando a sua água. Ai, gente. Obrigada, diretor. Obrigada, diretor. Douglas. Maravilhoso. Minha aguinha. Gente, eu bebo água, você viu? Eu também Diretor sou tá do tendo pessoal que bebe bastante água. Diretor tá tendo muito. Aliás, beber água faz muito bem pra voz, viu, meninas? Então, voz. Já tive aqui, já recebi também, assim, algumas pessoas, né? Que não acreditavam que poderia. Eu tenho uma voz muito ruim. Eu tenho. Gente, é totalmente possível mudar a voz. Totalmente possível você melhorar a sua voz. Você quer um pouquinho mais grave? É muito aguda? Eu vou deixar aqui a nossa especialista falar, né? Mas existe a possibilidade. E ela vai falar um pouquinho sobre isso e vai ser legal. Quando a gente pensa em voz, da mesma forma, quando eu coloquei minha postura toda baixadinha e falei com vocês, se eu falo muito baixo, qual a sensação que eu vou passar? Insegurança. Insegurança. Então, e se eu falo muito alto? Aí, pelo amor de Deus, né? Eu ocupo muito espaço, passo autoritarismo. Então, a minha voz, ela transmite muitos sinais não verbais. E olha que incrível. Toda vez que você ouve uma voz, sabe o que acontece? O seu cérebro cria uma imagem mental sobre a pessoa. É verdade. Sim. Então, a gente acha que todo radialista é lindo. não é? Nossa, decepção. Ela tem uma história ótima. Quando a gente ouve uma voz, a gente já vai criando uma imagem alto, moreno. Isso, de acordo com o nosso ideal de beleza, a gente já tá imaginando. Eu imagino Eu também. Eu sou o pessoal que gosta de moreno negro. Ai, meu Deus. Imagina o Henry Cavill ali. E aí você já vai imaginando. E se a gente for pensar nos desenhos animados e trazer como que eles constroem a voz dos desenhos animados, pense na voz dos personagens mais, né, que passam segurança. Por exemplo, Optimus Prime, aquela voz grossa. Aquela voz é bonita, né? Todos os superpoderosos da Marvel. Isso, a voz como que é? Grossa. Batman, como que é? O Batman? Imita o Batman. Não é assim não. Ela imita o Batman. É que você sabe que eu tô com a garganta. Você sabe. Como é que chama? Da Top Temer lá. Não vamos falar. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar aos heróis, mas a gente tem uma piada interna do Batman. Além dos heróis, né, que tem a voz mais grave, a gente pode pensar o seguinte: e como que são os personagens inseguros? Por exemplo, o Salsicha do Scooby-Doo. Nossa, meu Deus! Aquela Até o voz... Scooby é mais filme que o Salsicha. Isso, uma voz fina. Fina. O Scooby-Doo com uma voz mais trêmula. Então, mas aquilo tudo foi criado para dar tem uma intenção. a emoção
para o personagem. Então, da mesma forma que foi dada essa emoção ao personagem criado, quando as pessoas ouvem sua voz, elas também criam uma imagem mental sobre você. Verdade. Então, se você é alto, forte, mas tem uma voz mais fina, não é congruente isso. Ah, já aconteceu isso comigo, Anderson menina. Silva. Como a Anderson voz Silva. dele não combina com aquele homem, gente. Exatamente. Então, você olha aquele homem que, sei lá, 1,80 m de... Aquele homenzarrão. Homenzarrão Falando e uma fininho. voz fina, isso não tem congruência. Mas é possível a gente fazer exercícios e mudar a voz, deixar uma voz mais grave. E como isso acontece? Quando a gente faz alguns exercícios, por exemplo, para abaixar a laringe, eu consigo deixar o timbre mais grave. E o timbre mais grave, quando a gente ouve uma voz mais grave, a gente confia mais. Vocês sabiam que a voz mais grave é a voz da confiança? A gente compra de pessoas que têm voz mais grave, confia em pessoas que têm voz mais grave e chama mais atenção. Quando a pessoa fala, você até para ouvir. Nossa, você fala, eu adoro uma... Nossa, eu tenho uma... Essa aqui eu vou ter que compartilhar. De vez em quando eu tô lá conversando. Meu marido chegou e conversou. Chegou assim, falou uma coisa pra mim. Aí eu fiquei olhando pra ele. Fala de novo. Aí ele começou a rir e falou assim, você não entendeu? Eu falei assim, não, fala de novo, mas você tem que falar do mesmo jeito que você Do mesmo falou. timbre. Do mesmo timbre. Realmente é muito gostoso. É uma coisa assim que se fala, envolve. Voz mais grave, chama atenção, envolve. Já fiquei com feio com a voz bonita. Ai, só porque a voz era bonita? Ai, não acredito. Não, e assim, conversa boa, a conversa boa e a voz boa, bem. Ah, tá. Aí a feiura ficou do lado. Aí ficou. Entendi. Aí tá lá, vendo? né? Olha aí. O quê? A voz É repertório. Você vê, olha só, vamos voltar até para Vamos. quando a gente pensa sobre a voz que ela falou assim, fiquei com homem feio, com a voz bonita. A voz representa 38% da comunicação, do que a gente percebe. Então você viu que como que a voz ela é relevante para a gente construir essa, né, o quanto que eu confio ou não na pessoa. Então, se você não tá com essa voz assim tão poderosa, você pode mudar com exercícios. Então, vocês fazem exercícios, meninas? Faço. Que legal, vocês aprenderam Que um pouquinho lá na imersão? Também, Aprendi lá. canudinho. Você sabe que eu também usa canto. caneta. Que legal. Eu canto também, né? Ah, que legal. Canto. Eu também, além de fazer aqui o podcast, aqui eu também canto. É que agora eu tô hoje, de verdade, eu tô com a garganta inflamada e tal. Mas assim, as partes dos exercícios, eu assim, além de fazer o exercício, eu me divirto, porque eu acho graça É muito do divertido. exercício. Fazer exercício de voz é uma Não delícia. Muito divertido. Traz aqui um exercício, então. É possível para o pessoal? Vocês querem um exercício? Por favor, coloca aí nos comentários, né, Luciana? Exato. Pede aí. Você não vai falar nada? A Adelaide depois vai chamar a atenção. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, gente. Dedo no like, como diz a Adelaide. E curte aí. Coloca aí, se você manda uma pergunta, inclusive, manda um comentário e depois no final, com certeza a Michelle vai trazer algumas coisas legais. Deixa com você. Você decide. Eu quero trazer um ponto importante sobre a voz. Antes da gente fazer o exercício de voz. Olha só. Quando eu tenho uma movimentação de corpo, a minha voz melhora a modulação. Então, aquelas pessoas que não usam muito a mão, que deixam tudo paradinho, tudo preso, você acaba atrapalhando essa questão da modulação de voz. Então, use as mãos, porque além de quando você usa as mãos, você transmite mais confiança, ainda ajuda na modulação da sua voz. Então, essa é uma dica, você aí, que tem uma voz muito flat, muito reta, muito monótona, use as mãos, que isso vai ajudar não só na confiança, mas também na modulação da voz. Então, isso é muito importante, tá? Aí quando você fala usar as mãos, vou até fazer Gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim também, né? Com moderação, não é isso, Michelle? Gosto muito de pensar o seguinte, a mão tem que usar com moderação, mas eu vou dar a ferramenta certa. Olha só, como que eu uso as mãos? Público menor, gestos menores. Público maior, eu posso usar aqui? Posso.
maior. Mas quando eu coloco muito para frente, o que eu faço quando eu coloco a mão muito para frente? Eu ocupo o seu espaço. Então, eu transmito agressividade. Olha aí. Então, se faz sentido você que é advogado, precisa se impor, ou naquele momento que precisa se impor, tudo do contexto. você pode pôr a mão para frente. A gente estava falando do trabalho online, sim, né? Sim. E assim, o online eu já dei muito treinamento para o pessoal de call center e sempre falava, senta, libera o diafragma, porque no telefone ninguém tá te vendo, mas se você for numa central, as pessoas elas vão estar falando com as mãos. Sim. E num meeting, né, que hoje ou num Zoom, numa conversa online, que aí eu tenho aquele meu espaço de tela. Tem um limite. Como que eu uso a mão? Legal. Você tem que entender o seguinte, que a linguagem corporal, ela representa 55% da sua comunicação. Então, se você tá lá na telinha só com a cabeça, você tá perdendo toda a transmissão da sua linguagem corporal. Então, você precisa o quê? Se você tá muito próximo, se afasta e fica nesse plano aqui, aparecendo o quê? O seu peitoral, e sempre mostra as mãos ao falar. Porque lembra, mão, qual que é o significado de mão? Não tenho nada a esconder. Transparência. Então, por isso que é importante a gente então, sempre é até bom você cuidar, dar um distanciamento da tela para ter um ângulo melhor. Para ter um ângulo do seu corpo, fazer a leitura da sua linguagem corporal. Porque tem um pessoal que deixa na testa, né? Fica tão nervosa. Eu adorei. Você falou uma coisa muito legal. Que não tenho nada a esconder. Imagina só a galera que vai para uma reunião com... E aí tá lá na reunião, faz isso aqui, ó. Nossa, isso. É verdade. Tem muita gente. Olha aqui, hein? Essa dica aqui da Michele é espetacular. Isso pode mudar a sua vida, o cenário na sua carreira. Então fica atento aí com a sua comunicação. Se você for numa entrevista de emprego, você vai em uma reunião importante com o seu cliente, nunca esconda as mãos. Mostrar as mãos mostra que você está confiante, seguro e mostra transparência. E nunca feche as mãos também. Falar com a mãozinha fechada, isso transmite insegurança. Interessante. Essa daí ainda não... De mãozinha fechada. Apesar que eu nem imagino alguém com a mão fechada. É só quando eu ia esconder a unha. Teve um podcast que eu tava assim, mas é que eu tava escondendo a unha. Eu tava escondendo a unha. Mas vai ficar estranho. Vai depender do dedo aí. Mas dá, gente, pra ver aqui a unha? Acho que não, né? O quê? Imagina. Dá pra ver. É que a minha tava... Tipo, eu tava com esmalte laranja e, tipo... Não tava, aí eu só coloquei um dedão, assim, tipo, aí é só que nem eu jogada. aqui, eu estou escondendo, mas é só o negócio tá faltando esmalte. Mas não tava, não deixou de esconder alguma coisa, isso, né? E aí a leitura que o outro faz é muito rápida, né, Michele? O tempo de leitura da pessoa em relação à outra é fração de segundos, né? Fração de segundos. Em poucos segundos, a pessoa faz um scanner em você e já te categoriza se você é confiável, não confiável, possível parceiro para quem está solteiro ou indiferente. Nessas 4 caixinhas você já é colocado. Então, por isso que você se colocar, por exemplo, assim, na primeira impressão, dar um aperto de mão firme, olhar, sorrir, isso abre muito essa percepção positiva de você. Porque imagina aquela mãozinha mole, Meu Deus, sabe aquela mão? Ai, você pega a pessoa, parece que tá com nojo de pegar na sua eu mão. já ouvi algumas pessoas falarem de eu fazer o aperto de mão na mesma intensidade do outro. Se a pessoa apertar mole, eu aperto mole. Se aperta firme, eu aperto firme. E aí? Se ele te apertar mole, jamais aperte mole, porque isso te representa quem você é. Então, eu acredito muito naquele momento, não é sobre rapport, aquele momento é sobre eu. Presença. Quem sou eu? Entendi. É o primeiro quem sou momento. Eu e quem é você? Legal. Imagina que quando vocês me recepcionaram, o que a gente fez? A gente se conectou. Sim. Aquele é o primeiro momento que eu estou tocando em vocês. Então, quando eu estou dando a mão, por exemplo, Lu, vou dar a mão para você. Nesse momento, imagina que eu acabei de te conhecer. Nesse momento, o que eu fiz? Ao tocar você, eu me aproximei. Tem coisa não precisa mais estralar a mão íntima, da pessoa, né, gente? Mas tem coisa mais íntima do que mão? Não. Tocar o toque é muito íntimo. Quando eu toco na pessoa, além de eu entender quem você é por conta da sua força, aperto de mão transmite se você é
tem segurança ou não, certo? Mas é o momento de eu criar intimidade rápida, porque se eu te toquei e tive isso, eu também tive a possibilidade de gerar mais aproximação mais rápido. Então, por exemplo, quem é terapeuta, quem é um cliente, eu me conectar com a pessoa, vou transmitir o quê? Uma aproximação rápida. Então, aquela coisa assim, depois da pandemia não dou mais a mão. Gente, dê a mão, cumprimente. Isso faz a aproximação ser muito mais rápida. Imagina eu de longe, tudo bem, tudo bem. Não, e uma coisa que eu admirei no seu treinamento é que você faz questão de conversar com todas as turmas. Não sei se você lembra. Lembro. Você fez questão de passar em todas as fileiras falando seja bem-vindo, um bom dia, que bom que você tá aqui. Uma interação muito tipo, era bacana. a primeira vez. A Márcia já te conhecia, Sim. né? Eu não. E isso me gravou, me marcou. Porque tem treinamento que a gente vai que o treinador, né, ou o palestrante, o professor, enfim, a nomenclatura que a gente der para a pessoa que está lá na frente, não desmerecendo, por favor, né? Mas é uma figura que é do distanciamento. Sim. Tipo, eu não quero estar perto. E você não, você quebrou esse paradigma. Tipo, eu tô aqui. Que você falou, ó, eu tô aqui com vocês. Tipo, vem comigo. Eu entendo que eu não sou a pessoa da palestra do palco, eu sou treinadora. E treinador, ele treinador. Então, é impossível eu treinar a dor de longe. Tem que estar de perto, tem que estar olhando, me conectando. E quanto mais eu conecto, mais eu entendo o que a pessoa precisa. Porque cada um veio buscar algo único. Todos lá estão no mesmo barco, mas cada um está precisando de algo. Então, no final das contas, saber se aproximar, isso ajuda muito até no próprio me jogar. Lembra que a gente falou qual é o maior medo das pessoas? Sim. É o medo de lá. Imagina se eu tô lá estrelando lá na frente, não tenho conexão, não faz sentido. De fato. Não faz sentido nenhum. Então, é meu jeito de pensar. Não, e a gente super tá na mesma sintonia, na mesma linha. E foi tão marcante porque assim, eu e a Márcia, a gente tem que ter que se controlar para não fazer curso ou uma especialização ou um treinamento. E quando a gente vê alguém que cria essa conexão, né, e eu também entendo que tem muito treinador, professor, palestrante que também cai na questão, por exemplo, do Conrado, que ele é introspectivo, ele não faz isso por mal. Sim. Porque para ele já é um desafio estar lá na frente, né? Estar com pessoas, a gente sabe hoje, assim, por conhecer de pessoas, a gente sabe que drena a energia dele. Sim. Ele tem que colocar uma energia muito maior forte do que nós três aqui, por exemplo. Sim. Não quer dizer que a gente não tá drenando nossa energia, a gente já sabe o que colocar, mas tem pessoas que, pra ela fazer isso, já é um desafio tá falando. Aí ela chega ainda a fazer esse nível de conexão, é a exposição aos poucos, igual você falou, né? A questão do treino. Quanto mais ela dirigir, hoje eu sei que ele anda, né, pelo público. Sim. É outro Conrado hoje. É outra super pessoa. Conectado, assim. No começo, mas tô falando isso de 2014. Sim. Treinamento que eu participei dele. Que legal. Muito bom. E assim, Michele, a gente tá aqui falando dessa... Com relação à comunicação porque assim, deixa eu formular aqui direitinho. A comunicação, muitas das vezes, passa pela pessoa que é só o falar. E a gente falou que a comunicação é muito mais além. Sim. Aí tem postura, né? Aí tem a comunicação e o que mais? Sim. Só para trazer um pouco mais de clareza para as pessoas. Eu gosto muito de colocar a comunicação numa fórmula que vocês aprenderam lá Aí isso eu vou deixar mas não faz chamada oral que já faz um tempo. Vou fazer chamada oral. Umas coisas ou outras eu lembro, outras não. Então, por que eu não peguei aquela postinha? Meu Deus, tá lá na minha gaveta. Que legal, é bom consultar de vez em quando. É muito bom. Então, se a gente pensar a comunicação numa fórmula, o que ela é? É a sua linguagem corporal, como que você coloca seu corpo, sua expressão facial, a sua voz e o que você sabe, certo? São esses 3 pilares que a gente precisa olhar. Só que a maioria das pessoas fazem o quê? Coloca energia onde? Na linguagem não verbal, na voz ou no conteúdo?
coloca no conteúdo. No conteúdo. Preciso saber mais, preciso me preparar mais. Enquanto eu não fizer aquele curso, eu não vou fazer. Né? Exatamente. E aí fica lá naquela coisa de colocar muito conteúdo e não coloca a energia na linguagem não verbal e na voz, que é isso realmente que vai ser percebido. Então, quando a gente pensa no peso da linguagem corporal e da voz, é 93% de toda a comunicação. Porque não é o que eu falo, mas é como eu falo aquilo que eu falo. Vocês estão entendendo? Olha, preste bem atenção no que a Michelle está falando aqui. Essa informação aqui pode mudar a sua vida. Por favor, Michelle, quantos por cento? 93% da sua comunicação é linguagem não verbal e voz. 7% é conteúdo. E isso não quer dizer que você não tem que investir no conteúdo. Pelo contrário, você tem que investir dominar em conteúdo. Que é a questão que você falou do repertório. Do repertório de conteúdo, mas você também tem que ter repertório de quê? De como você coloca esse conteúdo para fora. Porque é através do que você coloca seu conteúdo para fora? Da voz e do corpo. Se você não tem uma boa linguagem corporal e uma boa projeção de voz, uma boa colocação na voz, não chega do jeito certo, com segurança, com firmeza. Imagina, você vai pedir um relatório que tem que fazer amanhã. Você traz o relatório? Traz. Com perguntas e não com firmeza. Não traz sensação de urgência. Então, a forma que você fala é muito importante porque impacta o quanto que aquilo lá é para ontem ou não. Então, os medos, você começa a usar diminutivo na fala, você começa a falar perguntando, usar, tá, né? Traz aquele relatorinho para mim. Exato. Acabou. A gente dá risada, mas é o que acontece na linguagem das pessoas. A pessoa empresária tem uma loja, fala, minha lojinha. Ela olha pro trabalho dela e também se desmerece. Vai falar e pede desculpa. Ela quase pede licença para existir. E isso faz o quê? Diminui cada vez. Ela fica desse tamanhozinho. Então, a forma como que a pessoa fala, realmente... vai abrir portas ou fechar. Então, não adianta você fazer colocar muita coisa se você está jorrando pouca coisa para fora, né? Porque o que mais é importante é o quanto que você tem colocado isso para fora, quanto que você é ouvido. E você vai começar a ser ouvido quando? Quando você tiver uma linguagem firme, uma voz segura e conseguir passar todo esse conteúdo e ser ouvido. Mas precisa ter ajustado esses 3 pilares aí. Voz, linguagem corporal, né? Esses 93%. Voz, linguagem corporal e conteúdo. Muito bom, excelente, hein? E aí tem aquele pessoal, né, que ainda, além da parte de comunicação, a gente está falando de comunicação, tem ali uma liderança ou assume um cargo de liderança e não consegue adequar a comunicação que ela tinha ao novo cargo dela. E aí? Essa talvez seja a maior demanda hoje das pessoas que vão me buscar. São 2 demandas que mais eu recebo. Uma é: eu tinha toda a habilidade para aquele cargo e não ocupei. Quem entrou foi outra pessoa que era muito pior que eu. Nem entregava o resultado, mas fala bem, se coloca, se mostra, né? Então, subiu. Então, essa é uma pessoa que eu recebo todos os dias. Outra é: fui para a liderança, só que eu não sei liderar. E agora? Me ajuda. E liderança não é somente essas caixinhas. Lógico, tem outras caixinhas que a gente é muito individual e precisa aprofundar. Inteligência social, inteligência emocional. Então, a gente tem que ver quais essas caixinhas dentro disso está faltando, e a gente trabalha não só a linguagem corporal e voz, que talvez às vezes o líder já tem, mas é muito mais essas habilidades, essas caixinhas, para deixar ele mais seguro e entender, encorpado, né? Liderar, né? Liderar.
mais homens ou mulheres? Qual assim, proporção, percentual? Tem alguma diferença ali? Eu acredito que hoje está muito equilibrado. Há um tempo atrás era muito mais homens. Hoje a mulher, ela tem buscado bastante esse trabalho para desenvolver a comunicação para a liderança. Hoje está muito equilibrado. Ganhou mais espaço de fato, então. Ganhou mais espaço. É isso que mostra, né? Então, se... Sim. Que legal. É bom saber, né, dessa mudança, assim. Eu já trabalhei com pessoas que têm a voz muito infantilizada. E eu ficava pensando, gente, como que vai ser o futuro dessa pessoa? Porque... E, assim, eram umas melhores pessoas que eu tinha no time, assim, de dedicação, de empenho. E ela vai precisar, em algum momento, fazer um trabalho de voz mesmo, de treino de voz. Porque as pessoas não acreditavam a idade que ela tinha, por exemplo. Isso. E aí, para ela sair de analista para uma coordenação, um team leader, uma gerência, diretoria, enfim, é um trabalho, né? Mas se você for pensar, vamos pensar na mulher, hoje no mercado de trabalho. Semana passada eu fui dar uma palestra para mulheres que estão em ambientes muito masculinos. E a questão era muito sobre como eu vou me impor. Porque a mulher, quando está num ambiente muito masculino, ela precisa entender como ela vai se impor. Mas, olha só, se a gente for pensar historicamente, na década de 60, a mulher, ela tinha que pedir permissão para o marido para trabalhar, para poder trabalhar. Ela não tinha CPF, não podia ter uma empresa, né? E na década de 80, ela pôde sim ter o poder de outros cargos como liderança. Então faz muito pouco tempo que a gente tem esse poder, há muito pouco tempo. Inclusive, acho que foi ano passado que aprovaram a lei de laqueadura quando a mulher era casada. Acho que foi ano passado, né? Acredito que sim. Eu sei que é super recente, mas até pouco tempo, para a mulher fazer laqueadura, se ela era casada, ela precisava de autorização do marido no SUS. É mesmo? Aham. A gente tá falando de 2020 e pouco. Então, se a gente for pensar ao falar, eu vi a Márcia assim, horrorizada. Não, é porque não é da bolha dela. E aí, quando a gente começa a pensar... Porque eu fiquei assim também, amiga. Eu falei, quê? Como assim? Mas se a gente começa a pensar na nossa liberdade de voz, de ocupar esse espaço, faz muito pouco tempo que nós temos esse lugar. Então, se a gente for olhar e falar assim, cara, não é que a gente está bem? Se a gente for pensar que faz tão pouco tempo que a gente tem essa liberdade, esse lugar, e a gente está ocupando de um jeito tão legal. Agora a gente precisa pensar, como que eu posso, por mais que eu tenha esse conteúdo, me impor? Como que eu posso ter essa voz? Aí eu vou trazer alguns pontos. Ótimo, adoro aquela. Manda, Michele, manda que a galera tá... Manda lá um like, gente. A Adelaide que mandou. Isso. Alguns pontos. E aí, primeiro, eu vou trazer os desenhinhos que a gente precisa fazer, desde a linguagem corporal até a voz, tá? Vamos falar um de cada, tá? Linguagem corporal. Quando eu uso... Vocês viram? Hoje eu tô com uma roupa aqui reta, né? Vocês viram que é bem reto? Reto. Sim. O que o reto transmite? A Lu tá mais arredondada, tá vendo, Lu? Tá mais arredondada. Olha lá, Marcinha também. Redondadinha. Redondo é o quê? Redondo é mais conexão. Quando é reto é o quê? Mais autoridade. Então, se eu quero transmitir mais firmeza, eu preciso entender... Os meus gestos têm que estar sempre mais retos. Então, eu uso gestos mais retos, mais firmes, dando mais para baixo. Dando comando. Isso. Reto e para baixo. Então, quando eu uso gestos reto e para baixo, eu estou dando comando. Faça isso agora. Não uso assim, faça isso agora. Até eu mudo a voz quando eu faço isso, porque não conecta, né, a intenção. Então, gestos retos e firmes. E a minha voz tem que descer. Então, toda vez que eu faço isso agora. Então, se eu uso a voz sempre descendente, eu vou, por mais que eu tenha uma voz mais fina,
eu vou transmitir mais sensação de comando. Então, não importa qual seja seu timbre, trazendo legal. uma voz sempre descendente, muda tudo. Outra coisa importante, quando eu tenho uma voz muito modulada, também transmite uma questão mais emocional. Então, trazer uma voz mais reta, tirar aquela coisa de muita modulação, muita emoção na voz também. E por último, cuidado com a cabeça. Até, por exemplo, a Lu hoje está com o cabelo pro lado, assim, ó. Se eu jogo o cabelo pro lado, ó, gente, tô com o cabelo pro lado, o que parece? Fico muito mais feminina. Sim. Né? Então, se eu tô no ambiente masculino, eu tô assim, ó, com o cabelo assim, falo assim, mais de lado. Gente, olha como eu tô, fofa. Não é? Então, se eu tô no ambiente masculino, eu preciso o quê? Eu vou, ajeito meu cabelo, tal, né? E cabeça sempre reta, porque se eu falo quebrando, aí perdi toda a minha firmeza. Quanto mais firme eu tô, mais firmeza eu transmito. Então, evitar ficar muito torto, balançando. Na malemolência. É isso aí. Você falou da parte reta, né? Porém, eu vejo um detalhe que traz um equilíbrio. E aí, o colar aqui, ele traz um equilíbrio. Sim, você viu? Correto? Ah, tá vendo só? A gente tá falando do quê? Já partindo pra onde? Arquétipo. Muito bom. Muito bom. E as outras... eu sei que você foi falando dos outros perfis ali, porque tem hora que eu tenho que trazer essa leveza, né? Porque às vezes, por exemplo, se eu tenho um líder que ele tá muito distante, ele tem muita... A autoridade dele é muito mais do que o time precisa, e às vezes esse time pode recuar em vez de entregar. Né? Que é meio o oposto do que a maioria precisa, mas acontece. Sim, autoritarismo. E o mundo mudou também. A comunicação mudou. Na época dos meus pais era super impositivo. Nossa, só o olhar a gente já tava como? E o líder como era? Ele também gerava muito medo. Ele gerava aquela coisa, ele falava e existia... Era lei. Não tinha nenhuma conversa, não tinha diálogo, era impositivo. O mundo mudou e hoje existe toda uma conexão. O líder, ele conduz, ele não tem mais imposição, tem uma condução. Então, ele precisa entender, o líder precisa entender que ele conduz e não impõe. Então, se ele hoje usa uma linguagem de imposição, se ele começar a fazer perguntas, ouvir mais, entender o porquê de cada pessoa, qual o motivo que ela está lá para entregar, fazer com que gere internamente um desejo dele mesmo querer entregar o resultado e eu trabalhar isso internamente de cada pessoa, ele vai conseguir o resultado e vai conseguir fazer com que aquela pessoa que antes não estava querendo, estava resistente, que ele faça. Porque não é sobre eu mandar, mas é sim sobre eu persuadir. Eu saí daquele lugar de eu estou mandando, mas eu faço porque eu quero e não porque você está me mandando. Então, quando eu saio desse lugar, aí eu consigo ter melhor liderança. Uau! Então, 2 ferramentas aí que eu falei. Ouvir e perguntar. E fazer isso de forma genuína também, né? Não é só fazer para cumprir protocolo. É lógico que a gente não vai poder atender tudo que as pessoas pedem ou sugerem, mas é criar mesmo com intenção essa conexão, sabendo que a gente tem decisões e que tem coisas que a gente não tem escolha, né? Tem coisas que vêm de cima pra gente, aí não tem jeito. Mas importante dizer, por que esse líder impõe? Porque ele não tem repertório. Olha só. Ele precisa, ele precisa aprender essas habilidades que ele não tem, que é muito comum a gente encontrar pessoas assim. Só que ele também não reconhece que não tem, né? Quando ele levanta a mão, aí fica mais fácil, porque a gente e a gente cuida disso. A gente entende qual é o espaço vazio que está dentro dele, que a gente precisa colocar, né, trabalhar para que ele entregue essa liderança do jeito certo, sem imposição e sim com condução. Mas quando ele começa a sentir que o time não está
respondendo, ele Aí sente, Ele percebe. sente, ele percebe. Pode até não reconhecer, Aí mas ele dá uma vai. chorada. Ajuda aqui. Ele percebe. Aí Ajuda vocês eu. contratam Márcia e Michele, entendeu? Que aí... Faz uma... Eu tinha... você sabe que eu estava aqui lembrando, eu tive uma consultora espetacular. Aí eu comecei a acompanhá-la, peguei ela da concorrência e trouxe ela para a empresa. E todo o treinamento e tal, e ela começou a evoluir muito bem. Porém, tinha um problema. A voz dela era, assim, estridente. E em uma das vezes que eu acompanhei, um cliente falou assim, nossa, você assim, olha, sério, você é muito boa. Porém, assim, nossa, eu tô ouvindo você tanto tempo, eu tô com dor de cabeça. Meu Deus, ele falou isso. Falou. Eu falei assim, ai, meu Deus. Eu tive que entrar, finalizar ali e tal, né? E aí eu fui para conversar. Aí eu fui conversar com ela. E assim, é desafiante também. Ó, vamos Porque lá. como você vai falar, né, pra pessoa, então, procura uma fono. Então, quem está sofrendo de voz fina, você que não tem uma voz de confiança, eu vou fazer um exercício com você para ficar com a voz mais grave. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos eliminar esse problema. Por favor. Que já a Lu e a Você Márcia viu, já a gente contaram. teve, são pessoas diferentes. Empresas diferentes. É. Nossa. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai... lembra que eu falei que toda vez que eu desço a laringe, Sim. a minha voz fica mais grave. Então, eu vou fazer um grave, ó. Tá vendo? Ó. Desceu a laringe. Eu vou fazer um agudo. Ela subiu. Ó. Perceberam que existe essa mobilidade laríngea quando eu faço exercícios e tal? Então, o que a gente precisa? Descer, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um biquinho e a gente vai puxar o ar como se fosse um espaguete, assim, ó. E aí, você vai sentir a laringe descer, ó. Só que a gente vai fazer esse exercício com som. A gente vai puxar e vai fazer o som ho, 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 bem grave. Então, puxa. Ho, ho, ho. Não vou conseguir fazer, que a minha garganta tá doendo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Você vai fazer quanto isso? Vai fazer... Até... É quase o Papai Noel chegou, né? A gente tá perto do Natal. Não é só para dezembro esse exercício, por favor. A gente tá quase no Natal, então esse exercício tem tudo a ver. Ho, ho, ho. Mas esse exercício é muito legal, porque quando você puxa o ar, você tá descendo, e quando você faz o ho, ho, você tá mantendo essa laringe baixa. Então, quanto que eu vou fazer? Eu faço 3 de 10 todos os dias, mantenha a laringe bem baixa, então isso ajuda a você ter essa projeção de voz, a voz mais grossa. Aí eu já vou falando melhor. Enfim. Vou conseguindo deixar o timbre. Tá sensacional. Nossa. Vou deixando o timbre mais grave. Então eu consigo abaixar a laringe e deixar o timbre mais grave. Porque voz é como se fosse, imagina, tudo isso é músculo, né? Os meus lábios, a língua, aqui, tudo que envolve a laringe, a prega vocal, tudo é músculo. Então, imagina que se eu quero mudar minha voz, é que nem eu quero mudar meu corpo. Se eu quero ficar com um corpo sarado, firme, eu preciso ir na academia fazer exercício. A voz é a mesma coisa, A voz né? é a mesma coisa. Para eu mudar, então, quem tem voz assim, sabe, que treme? Voz trema, quando vai falar com a voz tremendo. Viu? Precisa fazer Araci. exercício. É que ela adora lembrar da Araci da Top Term. Você lembra da Araci da Top Term? Lembro. Eu sei imitar ela. É um 15 essa Mas mulher, quando né? eu tô com a Com garganta aquela boa. voz ela vende. Pois é, aí, porque também chama atenção, né? Ela se eu torna super única, admiro. né? Cris. Gente, olha o quanto tempo ela ela ficou na vende, TV. Agora E ela ela ficou vende até o gravada. ômega. Então, Não ficou só na urguteira lá. não, tá O vendo? ômega. E ela vende bem. Vende bem. Até porque virou uma marca registrada aquela Dela. voz. E Ela todo usou a favor dela, né? Isso, todo mundo a imita e propaga isso, né? Acho que ficou verdade. algo único. Você acha que ela fica brava? Ela fala isso mesmo, me imita que eu tô aqui, ó.
Exatamente. Se tornou único, né? Uma marca dela. Então, chamou a atenção. Ela conseguiu, dentre várias propagandas, a todo mundo lembra da destacava, né? Exatamente. Muito bom. Então, aí esse trabalho de voz diário, 3 vezes na semana. E se você quer saber mais, compra o curso da Michelle. E ela vai falar, né? Ela vai trazer aqui Vai. o curso, o que tá fazendo, enfim. Ô Douglas, você sabia de tudo isso? Olha aí, Tá viu? vendo, Douglas? A gente entregou o que prometeu? Entregamos? Ó. Aê! Gente, é impressionante, mas já estamos aqui há quase 1 hora, certo, diretor? Ah, Tão sério? gostoso. Gente, ficaria muito gente. mais. É tão, passa Por isso tão que você rápido. precisa curtir o canal. Curtir, compartilhar, comentar. Porque aí a gente vai cada vez poder aumentar o tempo com os nossos convidados, trazer perguntas de vocês. Ultimamente eu não tenho trago perguntas, por quê? Porque aí eu só tenho 30 minutos do convidado, o resto é pergunta. Não que a pergunta não seja importante. Lógico que é. Então, eu vou pedir uma gentileza. Deixa aí nos comentários, porque aí eu vou poder falar, tem um monte de perguntas, você vai ter que voltar. Boa, gostei. Mi, se fosse para escolher uma palavra, porque aí a gente vai fazer Quem ficou até o final com a gente, vai colocar lá nos comentários qual foi a palavra-chave desse episódio para você. Deixa eu pensar. Difícil, né? Tem tantas, né? Talvez seja autenticidade. Uau! Autenticidade. Legal. Autenticidade, gostei. Bacana. Bacana. Muito bom. Gostei, hein? Então, a palavra-chave de hoje, do episódio de hoje, é autenticidade. Michelle Ungueto, gente. Olha que incrível. A gente conseguiu trazer aqui. Quem? Michelle Ungueto. E tem uma musiquinha aí do Ungueto aí que a gente não vai cantar aqui. Porque senão cai. Mas me usa aquela câmera para falar dos seus projetos. A gente vai colocar nas descrições suas redes sociais, enfim. Mas fica à vontade ali para falar dos seus projetos. Você que está aqui no Nuevo Podcast, acompanhou aqui até agora, vai lá no meu Instagram, Michelle Ungueto. Eu quero que você vá lá, me dê um oi, a gente conversa, você conta seu problema e eu posso te ajudar qual que é a solução, porque muitas vezes você vai lá, compra um curso aleatório e não é para você. Então vai lá, conversa comigo, diga um olá, fala que você veio do Nuevo, vou adorar te conhecer, eu te espero. Então me diga um olá lá no direct, beleza? Uau! Eventos, quer colocar aqui algum evento? Tem pessoal, algum para acontecer agora em dezembro, janeiro? Ou não, já chegou Natal? Esse ano a gente fez 9 imersões, o Quinto Poder. Ano que vem tem mais. Então, se você quer participar da imersão Quinto Poder, ano que vem já temos a nossa 18ª edição. Uau! Eu fui, a Lu foi. Gente, muito excelente. Bom, muito bom. Então, se você quer mudar a sua vida, a sua carreira, comunicação assertiva, é lá no Quinto Poder. Não é isso? Além de poder aprofundar várias coisas que a Michelle falou aqui pra gente, né? Que 1 hora é muito pouco, a gente fica 8 horas nada, lá, que né? foi só uma pinceladinha. Né? Na imersão você vai evoluir 1 ano em um único dia, esse é o objetivo. Então, das 9 às 20 horas, a gente tem um dia inteiro para realmente evoluir e destravar e você sair com a visão geral do que realmente é comunicação e ganhar repertório, que esse é o intuito. Esse é muito bom. Aproveitando que Michelle Ungueto está aqui, ela falou do Quinto Poder, quero também deixar aqui um convite para você. Entra lá no A Incrivelmente Mulher, no perfil do Instagram, e você vai ter ali na bio o link para você garantir a sua vaga na nossa primeira edição. Você está convidada! Que delícia! Primeira edição Mente Incrível, para você vencer aquela mente com medo e transformar suas dores em poder e a sua história em superação. Vai ser muito bom, hein, gente? 17 de janeiro, então, já está marcada a data, não é isso? Já está marcada. E a gente espera você lá. Então, garanta a sua vaga, poucas vagas limitadas. Tenho certeza absoluta que
começando 2026 ali com tudo, com os 2 pés na porta de 2026. Mente Incrível e o Quinto Poder, gente, ó. Delícia. Eu não é? Bom demais. Bom demais. É isso, né, amor? É isso, por hoje é só. Que Boa noite, pena. pessoal. Muito obrigada pela audiência. Uma boa e noite. até a próxima terça-feira. Boa noite mesmo, né? Boa noite. É boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, a hora que você estiver assistindo. Não sei, é porque geralmente a gente põe no ar à noite, né? É verdade. Mas se enfim, você está vendo de dia, ótimo dia pra você. Gente, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui conosco, ficar aqui até o final do episódio. Beijo no coração, até o próximo.